Aê, meu Fala, meu irmão! irmão. E aí, querido, como é que Beleza? tá? Tudo na paz? Tudo bom? Tudo na Tudo graça de Deus. certinho? Tudo na graça de Deus. Consegue me ouvir bem aí? Tá conseguindo me ouvir? Pô, tô vendo bem. E você? Tudo na graça. Consigo ouvir sim também aqui. Deixa eu mandar Tudo já vou beleza. aproveitar que vou mandar aqui rapidinho para algumas pessoas. Já vou mandar aqui, para quem puder assistir, chegar junto, participar. Deixa eu mandar esse aviãozinho aqui. Isso. Vai mandando, vai encaminhando aí, tá certo? Deixa eu mandar aqui rapidinho. Vai mandando aí. Fala, Serginho! Inabalável tá com a gente aqui hoje, meu irmão. Beleza? Massa, já Vamos, mandei para uma galera boa aqui. vai mandando aí pra galera aí, vai mandando, vai convidando as pessoas para participar desse momento, né? Dessa história, desse testemunho aí de vida que a gente vai ouvir do nosso irmão. Leleco, meu irmão, seja muito bem-vindo, viu? Amém. Seja muito bem-vindo a esta nossa live, né? Que Deus te abençoe infinitamente, né? Sou muito fã, admiro muito sua família, né? Seus pais, toda a sua família, agora sua própria família, né? Verdade. A gente vai caminhando e vai vendo o quanto que Deus vem fazendo na sua vida e o quanto que Deus tem a fazer ainda na sua história, ele fazer um homem de Deus, um pai de família, que ele te dê sabedoria. Tá certo, meu irmão? Amém, meu irmão. Também quero já agradecer desde já o convite, né, por estar participando desse momento. Com certeza Deus tem muito para falar no nosso coração. Agradecer a todo mundo que já está participando aí, o Serginho, o povo de Deus aí, que gente, graças a Deus estou vendo aqui só gente de Deus aqui acompanhando. E quem não for é bom chegar também, porque vai ser abençoado, viu? Quem não for vai se aproximando também para receber a graça do Senhor nessa noite. Então, meu irmão, obrigado Amém. desde já pelo convite, tá? Se Deus quiser, Deus vai ter muito para falar nos nossos corações nessa noite ainda. Meu irmão, já a gente já adentrando assim naquilo que Deus. Eu sei que você já está com o violão aí, Tô sim, tô e sim. eu queria te fazer, para a gente iniciar. Sabe aquela canção que tocou teu coração lá atrás? Aquela canção que te fez enxergar Deus de forma diferente, fez sentir Deus de forma diferente, causou em você um desejo de mudança, um processo de conversão, que acho que todos nós temos uma música, aquela música assim que falou ao nosso coração naquele momento. Sim, sim. Se você tem essa música assim, traz contigo, canta ela pra gente aí, pra gente já adentrando e conhecendo um pouco já da tua história. Eu falo até algo para você, meu irmão, e para todo mundo que participa agora desse momento. Eu não tenho música, eu não tenho muita música assim específica, predileta. Tem aquelas músicas assim de momento, aqueles momentos bem específicos, mas tem uma música que é até do Diego Fernandes, que ela foi bem do início assim da minha caminhada, que ela fala muito do amor de Deus. E essa música até hoje eu lembro, né? Dificilmente hoje eu escuto alguém cantar ela, mas eu não sei se você conhece, vou até tentar lembrar aqui a letra e tudo mais. Já faz um tempo que eu toquei essa canção, mas ela diz assim, deixa eu tentar lembrar. Acho que é assim. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Eu não entendo Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Aleluia.
Deus, você me segurou, e desse amor eu não esqueço. Esse refrão é muito forte, né? Diz: Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me levantou, e desse amor eu não esqueço. E essa canção, meu irmão, ela realmente fala... Eu não sei se você já ouviu, diga, não sei se já... Nunca ouviu? Pronto. Nunca. E por incrível que Fiz uma pareça... experiência agora do amor de Deus agora, cara. Amém. Essa canção, ela realmente não é uma canção que eu vi cantar em encontros, em muitos encontros. Mas eu me lembro muito do início da minha caminhada, quando eu vi essa canção. E eu escutava muito, cantava muito, ministrava muito. Porque ela fala justamente desse amor de Deus, esse grande amor de Deus, né, que diz: eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, eu sou tão fraco porque Ele me escolheu, né? Então, a gente sempre como criatura se coloca nessa condição, né, diante do Criador, de não entender a grandiosidade de quem Ele é, daquilo que Ele faz na nossa vida. Mas, a partir dessa canção, do amor de Deus, aquilo que Ele vai fazendo, e a gente só tem a louvar, e a gente não quer mais se afastar. No final da canção dizia: eu não me esqueço, né? É impossível se esquecer de algo tão grande que Deus faz na nossa vida. É impossível se esquecer das coisas que Deus se manifesta na nossa vida. Eu sei que na nossa caminhada, a gente passa por situações que a gente acaba não recordando das maravilhas que Deus já fez. Tem momentos, né, irmão, a gente está passando por um momento de dificuldade e aquelas graças que Deus já fez tempos atrás, a gente acaba esquecendo que Ele é Deus. E a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que Deus continua sendo Deus. Seja num tempo bom, seja num tempo ruim, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Amém, meu irmão? Cara, e já começou começando, hein, gente? Amém. Que maravilha. Meu irmão, que maravilha. Depois você dá uma olhadinha, ela é bem antiga, bem antiga. Eu acho que tem mais... Já tá aqui. Pronto. Eu acho que quando eu cantava essa música aí, meu irmão, acho que é negócio para 9, quase 10 anos atrás, cara. Acho que é 9, 10 anos atrás, quando eu escutava essa canção aí. E realmente o tempo voa. E aí, meu irmão, e aí você faz uma experiência, eu acho que todos nós, né, faz uma experiência com o amor de Deus, né? Assim como retrata essa canção, você faz uma experiência com o amor de Deus. E conta aí agora contigo aí, quem era Jalexson Henrique, antes de conhecer verdadeiramente o amor de Deus, como é que foi a mudança, o processo? Conta aí tua história de vida, né? Uma experiência de Deus que muitas vezes é ensinamento e é impulsar para muitos de nós, né, nesta noite. Conta aí tua história pra gente. Amém. Então, diferentemente de muitas pessoas, né, que às vezes tem aquele testemunho marcante de que tinha uma vida e de repente se converteu e tudo mais, porque era muito do mundo, a gente costuma muito ouvir esse tipo de testemunhos, mas o meu realmente, como você falou a palavra certa aí, foi realmente um processo. Embora a gente tenha aquele encontro impactante, todo mundo vive um processo de conversão. Todo mundo vive aquele processo de mudança contínua, a gente vive. E comigo não foi diferente, né? Hoje eu tenho 25 anos, vou fazer 26 em dezembro, completo 26 anos. Mas a minha história de conversão, ela começa um pouco mais atrás, lá por volta quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos. Começa principalmente, né? Vocês conhecem muito a minha família, você conhece a minha família, conhece meu pai, conhece minha mãe. Muitas pessoas ficam felizes, se sentem atraídos pela forma que nós evangelizamos em família, em conjunto, mas nem sempre foi assim, né? E talvez essa seja uma das grandes obras de Deus na minha vida, né? Nem sempre a nossa família foi essa família que todo mundo vê, com meu irmão pregando, o meu pai ali na oração, minha mãe sempre naquela intercessão forte, né? E hoje minha esposa também fazendo um parto, mas nem sempre foi assim.
Por essa idade que eu tinha aí, por 10, 11 anos, até aí, meus pais, eles não eram de igreja, né? Principalmente meu pai, especificamente, eles não eram meu pai não era de igreja, não era de estar frequentando missa, era aquele cara que ia uma vez perdida, e minha mãe também. Ela ia para as missas, mas não era aquela missa frequente, não era algo constante. Ela até entrou agora, ela vai escutar aí esse testemunho que ela bem conhece, acabou de entrar. E aí, meu irmão, nesse período, né, eu vou tentar até resumir um pouquinho essa parte, porque ela é uma parte forte e eu não posso deixar de contar, mas eu vou detalhar ela de forma mais resumida, né? Então vou resumir mais um pouquinho. E aí, quando meu pai e minha mãe, né, eles eram do mundo, aquela coisa toda, farra, bebida, aquela coisa, a minha casa aqui era um ambiente para festa. Meu pai, ele projetava a nossa casa para festa, para receber amigos, para receber pessoas, para fazer muita festa, muito som alto, muita música, muita bebida, muita farra, para coisa de varar a noite, meu irmão. Era muita, assim, sabe quando se preparar para fazer uma festa, era uma festa para reunir 30 amigos aqui na nossa casa, muita gente, encher mesmo a cara e todo mundo ficar, sabe? E aí, meu pai, ele passou por uma situação, né, uma enfermidade, né, um determinado momento da vida dele, ele passou por uma enfermidade que era um sangramento na hora que ele ia urinar, né? Sempre que ele ia no banheiro, acontecia um sangramento e ele não sabia o porquê. E daí ele começou uma jornada de fazer exames, vários exames, e foi no médico, foi no outro, fez vários, vai ali, vai aqui, corre, faz um exame, e nada de ninguém descobrir. Nenhum médico conseguia descobrir. Surgiam umas possibilidades, talvez seja isso, tome esse remédio, faça isso, faça aquilo, mas nenhum remédio funcionava, nada melhorava, o fluxo do sangue continuava e ele sem descobrir o que estava acontecendo. E aí, o que acontece? Minha mãe, ela já estava um pouco mais se voltando para a igreja, né? Começando a participar da missa, ela que, mesmo estando um pouco distante, mas a minha avó era muito influente, a minha avó era muito vivida na igreja, então começava ali a direcionar, né? Então ela foi se aproximando cada vez mais da igreja, foi retomando, foi tendo mais frequência. Aí que, certa vez, surgiu uma oportunidade deles irem para um encontro na Canção Nova Gravatar. Surgiu a oportunidade deles irem para a Canção Nova Gravatar. Sendo que meu pai, ele não gostava de igreja, ele não tinha noção de nada dessas coisas de encontro, né? E aí o que aconteceu? Surgiu a oportunidade para ir, minha mãe convidou ele para ir. Você gostaria de ir para o nosso encontro tal? Ele não toparia, né? Ele não topou, na verdade. Sendo que a minha mãe fez, eu acredito que movida pelo Espírito Santo, ela foi e marcou a ida sem ele saber. Sem ele saber. E aí sempre tem aquelas caravanas, né? Então quando chegou na data, num domingo pela manhã, a caravana chegou aqui na frente de casa chamando. E aí minha mãe diz, olha, tá na hora da gente ir. Ele disse, ir para onde? Aí imagina, assim, meu pai, ele, graças a Deus, com o trabalhar de Deus, ele melhorou muito, mas logo antigamente, ele era aquele homem muito explosivo, digamos. Aquele cara, sabe, explosivo, assim, que ninguém conseguia dominar, aquele cara que gosto de gás na boca, né? Nossa, entendi isso, cara. Já vinha com gosto de gás na boca, era difícil de domar a fera, né? Vamos dizer assim. Era difícil. E aí o que acontece? Minha mãe foi aquele pega pra capar, não, você vai, não vou. E aí o pessoal da caravana começou a ajudar, não, rapaz, vamos, o pessoal veio aqui em casa, não, coloca a roupa, vamos embora, aquela coisa toda. Beleza, eu sei que ele foi, sem querer ir, mas ele foi. Massa. Chegando lá, irmão, foi acontecendo encontro. E se eu não estou enganado, o padre que esteve lá foi o padre Edmilson, né? O padre Edmilson lá da Canção Nova. Se eu não estou enganado, foi ele. E esse padre, eu não sei se foi o padre Edmilson ou o padre Bruno, acho que foi o padre Edmilson mesmo. E o padre lá declarou na hora, né? Proclamou a cura de um homem que estava tendo um fluxo de sangue. Nossa. Naquele dia, naquele momento que ele não queria ir, irmão, quando ele não quis ir para aquele momento lá, o padre chegou em um determinado momento, eu não sei, não me recordo agora exatamente o horário, se foi na parte da manhã ou da tarde, não sei, só sei que a oração rolando e o padre proclamou que o homem que tinha um fluxo de sangue constante e já tinha ido em vários médicos e não sabia o motivo, estava sendo curado naquele momento. Meu pai disse que depois que o padre proclamou, ele foi no banheiro, ele foi urinar e saiu realmente toda o sangue escuro e depois começou a sair a urina normalmente. Depois dali, meu irmão, dali em diante, meu pai ficou curado.
ficou curado. Nossa. O fluxo de sangue que ele tinha, que ninguém sabia dizer de onde vinha, passou e ele ficou curado, sem tomar mais nenhum remédio depois daquela proclamação do padre naquele dia. Então, depois dali, meu irmão, meu pai realmente ele entendeu que Deus tinha um chamado para ele. Deus tinha um chamado para ele. E a gente sabe, né, Digão, como família é projeto de Deus, como é a importância de um pai, de uma mãe que caminha com Cristo. Então, depois daquele dia, meu pai decidiu totalmente voltar para Cristo. Caminhar com Cristo, ser de Deus inteiramente. Então, ele começou a quebrar todo o seu ligamento com as coisas mundanas. Tudo que ele tinha que era mundano, ele foi se desfazendo. Se era bebida, né? A minha casa sempre tinha aquelas bebidas assim espalhadas na mesa, aquele cantinho, né, específico, um barzinho, aquela coisa toda. Porque assim, ele não bebia, vamos dizer, como o pessoal costuma dizer, socialmente, né? Ele bebia realmente para ficar chapado, encher a cara mesmo. Então, começou a cortar tipo de música mundana. Infelizmente, quando ele começou a falar isso para os amigos dele, muitos amigos não aceitaram, e consequentemente foi se perdendo amigos, familiares também. Os irmãos dele, a própria mãe dele, que era minha avó, deixou de vir aqui na minha casa, deixou de frequentar a nossa casa, porque não aceitaram aquela decisão que ele teve. Mas eu digo para você, foi a melhor decisão que ele tomou da vida dele, e com certeza até hoje ele não se arrepende. Depois daquele momento, meu irmão, depois que ele decidiu romper com tudo que tirava ele da graça de Deus, ele começou a caminhar fortemente na igreja, começou a consumir músicas da igreja, músicas de Deus, livros, a consumir muita pregação, né? Você sabe que há anos atrás, principalmente a Canção Nova, gravava muito CD de pregação, gravava os DVDs de pregação e vendia muito, né? Hoje a gente está na era digital, mas aqui ele começou a consumir tudo, né? Ele começou a consumir tudo isso, tudo que era digital ele estava lá, ou melhor, naquela época DVD, CD, todo o material, livro, ele começou a consumir. E a partir daí, meu irmão, meu pai começou a caminhar, minha mãe começou a caminhar cada vez mais fortemente, eles começaram a caminhar, não é à toa que eles fizeram até parte da comunidade Boa Nova, né? Por um bom tempo desse início de caminhada deles. Eles fizeram parte da Boa Nova. Aí chega em mim, né? Meu irmão ainda não existia. Meu irmão não existia, porque a gente tem 10 anos de diferença, né? Eu tenho 25, ele tem 15 anos. Então, ele ainda não tinha nascido nesse processo de conversão do meu pai. Eu era uma criança, né? Vamos dizer assim, um pré-adolescente, meu irmão, que também, devido à experiência com meus pais, antes de se converterem, eu não tinha gosto e prazer nenhum pela igreja. Eu não tinha atenção nenhuma pela igreja. Pelo fato do testemunho que eu tinha em casa, das referências que eu tinha em casa. E quando meu pai ele se converteu e tudo mais, ele queria me levar para a igreja. Sendo que eu, principalmente, comecei a ter aula de violão, eles ainda eram do mundo, caminhavam no mundo, eu comecei a ter aula de violão e tudo mais, ele me pedia muito para tocar várias músicas do mundo, um pagodinho, um MPBzinho e tal, que tem músicas que realmente até hoje dá para escutar, mas a gente sabe da influência que aquilo pode causar, que não só ficava só nas músicas boas, né? Tem as outras músicas podres também. E aí, o que é que acontece? Como eu tive aquela referência inicial, né, fui absorvendo tanta coisa, tanta festa, tanta coisa do mundo, eu disse, caramba, não quero ir para a igreja, não. Aí, sendo que, como eu te disse no início, como eu partilhei no início, meu pai é aquele cara que era, sabe, osso duro de roer. Ele disse, não, você tem que ir. Então, por muitas vezes, irmão, de estar na igreja, eu era forçado a ir para a igreja, eu era forçado a ir para o grupo de oração, eu era forçado a ir para uma missa, sabe? Porque ele ainda estava daquele jeito, ainda meio ruim, Deus ainda estava trabalhando. Então ele vinha no cajado, não aliviava para mim não, você tem que ir, tem que ir, tem que ir. E por muitas vezes eu ia com raiva, ou então, o que é que acontecia, Digão? Ele fazia assim, veja só, ou você vai para o grupo de oração, ou você vai ficar trancado em casa, sem sair para brincar. Aí eu falava assim, tá certo, eu vou ficar trancado em casa. Eu preferia ficar trancado em casa do que ir para o grupo de oração. Quem vê, pensa, né, irmão? Quem vê, olha assim, né? Eu dizia, não, quero não. Irmão, tem uma história em tudo isso que eu estou comentando, tem uma história que certa vez eles quiseram romper ano na Boa Nova, né? Como eles caminhavam para a Boa Nova, eles caminhavam lá com eles. E eles quiseram romper ano, fazer o Réveillon lá na Boa Nova, que sempre fazia, não sei se ainda hoje faz, mas eu acho que faz. E aí, acontece aí. Pronto. Ele decidiu fazer.
vamos embora. Eu disse, eu não quero. Eu não queria ir, não queria ir de jeito nenhum, meu irmão. Não queria ir de jeito nenhum. Após ele disse, você vai. Meu irmão, eu aprontei uma. Quando chegou no dia do Réveillon, eu coloquei a roupa mais velha que eu tinha. A roupa mais... A roupa mais... camisa furada, um short velho. Fui assim. Mas ele disse, você vai com essa roupa, mas você vai desse jeito. Então mas você vai de todo jeito. Caramba. Beleza. Na igreja. Então eu vou. Mas eu vou aprontar uma. Beleza. Aí eu me lembro que no dia chegou até um carro aqui na nossa casa, até me lembro, um carro doblô, né, para levar. Então, aí já tinha algumas pessoas dentro desse carro. Aí quando o pessoal chegou, que abriu o carro, todo mundo muito arrumado, entra eu, camisa furada, todo largado, meu irmão, todo largado. Todo mundo olhou assim, ficou calado, né? Aquele climão, né? Aí depois o pessoal foi perguntar, né? O que é que aconteceu e tal. Aí eu me lembro que aí não acabou por aí, não acabou por aí. Quando chegou lá na Boa Nova, o encontro foi acontecendo, né? Tinha todo o momento oracional da palavra. Então eles foram ministrando a oração durante a virada de ano, né? Então foi oração, oração em cima de oração. Aí o que é que eu fiz nessa oração toda, meu irmão? Eu acho que você já foi lá na Boa Nova e tem umas rochas, né? Tem umas pedras assim. Quando o fogo comendo lá, o povo orando, eu saí, deitei numa pedra daquela e comecei a dormir. Eu passei o Réveillon dormindo numa pedra daquela. Por incrível que pareça, meu irmão. Eu passei ali dormindo. Isso eu acho, irmão, que eu tinha lá uns 12, 13 anos no máximo, acredito. 12, 13, eu acho que era 11, 12 anos aí. Eu não me recordo agora muito bem a minha idade. Mas eu aprontei essas lá com meus pais e tudo mais. Sendo que depois daí, por incrível que pareça, forçando, meu pai disse que certa vez ele, em oração, Deus colocou no coração dele e disse assim, não é pela força que você vai mudar o coração do seu filho. Né? Então Deus começou a falar muito com ele ali em oração, não é pela força que você vai conseguir, não é do seu... Deus dizia para ele, não é do seu jeito, não é do seu jeito. E aí meu pai decidiu então abrir mão, né? Abriu mão de mim, porém, ele decidiu fazer oração sobre mim todas as noites quando eu estava dormindo. Então ele passou aí por volta de 2 anos orando por mim todas as noites. Ia no meu quarto, sempre ia lá, enquanto eu dormia, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã, ele chegava lá, sem eu perceber, eu nem sabia disso, ele que me contou depois. Ele colocava a mão sobre a minha cabeça e começava a orar por mim, E aí, meu irmão, eu já aprendendo a tocar violão, tocava na missa, aquela coisa toda, estava tocando nas missas. Às vezes me chamavam para tocar num grupo de oração, mas eu ainda não tinha conhecimento nenhum de música, nem nada, assim, estava aprendendo mesmo, bem no início. Um amigo meu, um irmão, né, hoje grande amigo meu, até meu compadre, né, foi meu padrinho de casamento, foi o Adinho, ele surgiu, né, eu fazia parte do Ministério de Música, e ele me convidou para tocar em um grupo de oração que ele estava formando. Então, assim, meus pais, eles estavam em um grupo de oração da Boa Nova, né, que era aqui próximo de casa, mas eu não tinha aquele desejo, sabe, de estar lá, de estar na igreja, aquela coisa toda. Mas depois que esse amigo chamou para tocar num grupo de oração, eu decidi ir. Porque ia com o ministério, aquela coisa toda. Não, vamos com o ministério. Aí, beleza. O meu ministério só tocava na missa. Como, irmão? Vai tocar, tal. Vai tocar, vamos tocar, beleza. Aí vai com o ministério. Tranquilo. A gente começou a ir para esse grupo de oração. Esse grupo de oração tinha ali por faixa de 10. Era uma faixa de 10 pessoas que era formado o ministério e ficava ali o quê? Umas 5, 10 pessoas que participavam. E beleza, eu comecei a ir com os meninos. Eu sei que foram passando algumas semanas, passou algum tempo, e os meninos do ministério começaram a deixar de ir. Aí faltava um, depois começou a faltar o outro, depois começou a faltar o outro, depois começou a faltar o outro. Por final, do ministério, só quem ficou no grupo foi eu. Só quem ficou no grupo de oração foi eu. Aí eu me lembro bem que quando eu já estava indo sozinho, o pessoal disse, tu toca violão, mas tu não canta, né? Eu não cantava. E a gente tá precisando de alguém para cantar, para ministrar, porque a menina que cantava não estava podendo ir. E aí foi quando eu fui começar, o rapaz lá começou a me convidar, me pressionar de certa forma, o Johnny, para que eu pudesse começar a cantar no grupo de oração. E beleza.
eu fui começando a aprender a cantar, aquela coisa toda, mas eu me lembro, irmão, que no primeiro grupo, né, a gente foi ensaiar, ensaiei bastante, separei as músicas do louvor, a música de oração que ia ministrar, e ele ficava dizendo para mim, ó, na oração, tu sabe o que tu faz? Vai em casa, fica na frente do espelho, começa a treinar como é que tu vai ministrar lá na hora, e eu, beleza. E chegava em casa e começava a treinar, né? Como é que ia acontecer. Levante seus braços, erga seus braços agora, coloca a mão no seu coração. E foi treinando na frente do espelho aquilo ali. Aí, meu irmão, no dia que foi o grupo, cheguei lá. Quando eu fui cantar, na verdade, quando o irmão disse assim, vai, pode cantar. Na hora que eu fui cantar, eu me lembro que eu tremia tanto a minha voz, que parecia um bode, irmão. Que quase não saía de tão nervoso que eu tava. Nervosismo total, sabe? Nervosismo total. Mas aí, resumindo um pouquinho dessa história, que realmente são detalhes para que eu possa... Eu estou falando esses detalhes, digamos, porque às vezes as pessoas olham para alguém que já está ministrando ali na frente, que está cantando, que está pregando, nossa, como Deus age na vida dele. Aí a pessoa que conheceu naquele momento pensa que aquele servo de Deus ali já nasceu daquele jeito. Já saiu assim, brotou perfeito, já está capacitado desde sempre. E o pessoal esquece desse detalhe, que nem sempre foi assim. Às vezes por conhecer só naquela etapa, mas você não sabe o que se passou. Só quem me acompanhou, né? Só quem me acompanhou sabe da minha trajetória. Então, eu comecei a me dedicar naquele grupo de oração, mesmo tendo poucas pessoas, né? Meus pais até ficaram surpresos, porque no grupo deles eu não queria ir, mas esse eu fiquei indo. Eu me lembro que uma coisa que tocou muito meu coração, pode parecer algo simples, mas algo que tocou muito meu coração, assim, que eu comecei a me dedicar mesmo para Deus, foi porque eu gostava muito de jogar bola. Gostava muito, muito de jogar bola, muito. Se pudesse, eu jogava de domingo a domingo, estava jogando bola. E aí eu me lembro que surgiu uma pelada no dia do grupo, que era na segunda-feira. Surgiu uma pelada no dia do grupo da segunda-feira. E aí, caramba, vou ou não vou, vou ou não vou. Aí eu peguei e disse, eu vou... o grupo a pelada, eu fiz, rapaz, eu tô a fim de jogar uma bolinha, eu vou pro grupo, vou jogar a pelada. Aí eu peguei, nesse dia do grupo, eu peguei e disse, inventei uma desculpa, não vai dar não, porque aconteceu tal coisa, e fui pra jogar bola. Meu irmão, fui jogar bola e tudo mais, mas depois daquilo ali que eu fiz, eu me senti tão mal, fiquei me sentindo muito mal, porque eu comecei a refletir, eu acredito que era algo do Espírito Santo trabalhando no meu coração, eu comecei a refletir e ficava falando, caramba, esse compromisso que eu tenho não é para mim, é para Deus. Né? Então Deus ele começou a falar suavemente no meu coração ali na minha juventude. Eu comecei a entender, caramba, eu deixei de faltar esse compromisso. Eu sei que eu não sou muita coisa, mas o pessoal gosta, o pessoal espera da música, do grupo de oração para ajudar. Então eu não posso estar dando para trás, eu não posso estar vacilando. E uma das coisas que eu nunca esqueço é isso, eu nunca falava, eu não estou fazendo isso, eu não devo fazer isso por fulano, por ciclano, não estou fazendo isso pelo coordenador, eu tenho que fazer isso para Deus. Então se é para Deus, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que honrar Ele. Então depois daí, meu irmão, eu disse, vou me dedicar aqui no grupo de oração. Então eu comecei a me dedicar no grupo de oração, então ali eu fui começando a tocar, fui começando a cantar, e ali por diante, depois de um tempo, o irmão Adinho, né, que é um grande amigo meu, esse grupo de oração, ele decidiu se tornar célula da comunidade de resgate de Vitória de Santo Antão. E aí esse Adinho, ele já era pregador da comunidade, então ele começou a pregar em vários lugares de Vitória, Glória e tudo mais, e ele começou a me levar junto com ele para acompanhar a missão. E aí a gente viveu várias experiências de oração, de encontro, e foi aí nesses encontros de evangelização que eu comecei a ministrar, né, porque antes eu só cantava e tocava, depois eu comecei a ministrar, a ter mais aquela fluidez na ministração, depois eu comecei a orar em línguas. Eu me lembro que foi até numa vigília dessas que eu fui, que a gente na oração eu comecei a orar em línguas, então fui batizado ali no Espírito, e fui aprofundando na entrega e fui caminhando. Eu sei que esse período assim com ele, de viagem, assim, de sair em missão, foram aí por volta de 3 a 4 anos. Então, o que é que acontece, meu irmão? A minha conversão em si, ela não teve um dia de dizer assim, caramba, aquele dia aconteceu e foi o dia que eu decidi mudar de vida. Mas foi um grande processo. Eu não conhecia nada de grupo de oração, eu não entendia nada desse mover do Espírito. Eu me lembro que, por coincidência, esse irmão Adinho,
quando ele veio aqui na casa de minha tia, certa vez, fazer uma oração, eu era mais jovem ainda, mais criancinha ainda, pré-adolescente. Eu me lembro que quando eles começaram a orar em línguas, meu irmão, eu comecei a rir com meu primo. A gente tome a rir do lado um do outro. Tome a gaitar, caramba, o que é isso, velho? O que é isso que ele tá fazendo? A gente tome a rir, tome a rir, tome a rir. E tempos depois, por incrível que pareça, eu acho muito incrível esse mover de Deus. Anos atrás eu ria daquele cara, depois eu estava junto com ele fazendo a mesma coisa, sabe? Então, o quanto Deus fez, o quanto Deus trabalhou, o quanto Deus operou. Então, a minha transformação de vida, ela é um processo contínuo até hoje. Até hoje. Então, quem foi Jalexo antes de quem as pessoas conhecem hoje? Eu fui um pré-adolescente que não gostava muito de Deus, porque a minha família não era de Deus. E depois de um tempo, por experiência do meu pai, que teve uma experiência com o Espírito Santo ali, que Deus curou ele de uma enfermidade, então minha família começou a ser transformada. Então, um primeiro ponto que eu acho muito importante, que a graça da família, né? Quando a família ela se decide, quando um pai, quando a mãe ela decide ser de Deus, a graça se estende para os seus filhos, né? A graça se estende para os seus filhos. Então, foi isso que aconteceu comigo. Então, a minha conversão foi uma graça que se estendeu dos meus pais para mim. Foi um processo também onde eu entendi a minha responsabilidade de ser de Deus. De ser, como eu falei na experiência, poxa, eu tenho um compromisso não são com homens, não são com as pessoas. Eu não tenho um compromisso apenas com um grupo, mas o meu compromisso é com Deus. É com Deus. Então, irmão, eu ia sem entender. Eu fui sem entender. A única coisa que eu tinha no meu coração era o compromisso com Deus. Mesmo sem entender quem era Deus de verdade. Mas naquele entregar, ele ia falando no meu coração. Sabe? Ele ia falando no meu coração. E aos poucos, instruído pelos irmãos do grupo de oração, eu era instruído a rezar o texto, a ler a palavra, mesmo naquela dificuldade. Eu me lembro muito bem quando o irmão meu, o Johnny, ficava falando, que é até meu padrinho de crisma, ficava perguntando para mim, ele era do grupo de oração, e fazia assim, você leu a Bíblia hoje? Aí eu fiz, não. Ele, leia a Bíblia, você que está tocando no ministério, comece a ler os salmos. Aí beleza, aí chegava na outra semana, e aí, tu lesse? Aí eu, li não. Aí ele, caramba, ó, vai lá, lê, tenta ler, sei o que, tudo mais, ele ia conversando, tranquilo. Aí na outra semana, lesse? Li também não. E isso, meu irmão, chegou ao ponto de me constranger, que eu disse, meu amigo, eu vou ler, porque se ele me perguntar da próxima vez, eu vou dizer que eu li. E daí eu comecei a ler. Comecei a ler a Bíblia dessa forma, ao ponto de não querer ser constrangido diante de uma pergunta como essa. E fui começando a ler, e essa leitura foi o que me levou a conduzir, ministrar a oração, no momento de oração, no momento de louvor. Então fui lendo a Bíblia, ia rezando um texto no meu quarto, sempre em oração, sempre em oração. Fui aprendendo muita coisa dentro da evangelização, vendo o mover de Deus, o batismo no Espírito Santo. E nas missões eu fui experimentando o agir de Deus na minha vida. Por isso que eu sempre digo para os irmãos que estão sempre comigo e que me acompanham, eu digo, eu cresci muito na missão. Eu cresci muito vendo a missão acontecer. Eu aprendi a orar em línguas dentro da missão. Eu comecei a orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas dentro da missão. Então eu fui crescendo na medida que Deus ia trabalhando e ia me dando a oportunidade de experimentar o que era dele. E aí eu me lembro também que certas vezes Deus vinha e quando as pessoas oravam por mim e davam aquelas palavras proféticas, e mesmo sem entender, eu tomava posse e ia entendendo o amor de Deus sobre a minha vida e fui mergulhando nesse mistério. E hoje eu estou aqui, irmão. Já se passaram, acredito que muito mais de 10 anos, né? Eu falei aí que... É porque eu vou confirmar com eles direitinho a questão da minha idade, mas eles falam que foi por volta de 9 anos que eu comecei a ter aula de música, que foi aí um processo que eu acredito que com 10, que meu pai teve esse processo de conversão, e que depois daí que eu comecei a caminhar na igreja. Então, tem um longo tempo. Então, para quem vê hoje o Jalexo que canta, o Jalexo que prega, o Jalexo que ministra música, o Jalexo que está compondo canções, nem sempre foi assim. Eu não cheguei pronto. Eu fui o Jalexo que comecei lá, pequenininho, no grupo de oração. Eu me lembro que nesse grupo de oração, como eu falava para você, meu irmão, quando o grupo de oração eram 10 pessoas e eu tinha uma mesa, o rapaz me deu a missão de trazer para casa uma mesa Onil, acho que era 12 canais, e aí eu andava aí por volta, eu acho que eram uns 4 a 5 quilômetros da minha casa até era um grupo de oração com essa mesa Onil do lado, o violão nas costas, ia e voltava.
mesmo sem entender, mas como eu disse, aquele sentimento de que é para Deus Deus. firmou no meu coração. E aí eu continuei, fui caminhando. Então hoje eu chego aqui, eu entendo toda a história e sei que eu ainda vou passar por muita coisa. Estou aprendendo, diga. Na verdade, eu estou aprendendo ainda. Tem muita coisa para mudar. Não é a gente, o ministro de música, um pregador, quem é que seja, um servo de Deus, ele não é simplesmente o ministério. Ele não é simplesmente o dom que carrega. Às vezes a pessoa olha para o servo apenas pelo dom. Ah, o pregador, o ministro. Mas ali também há um coração que precisa ser trabalhado. Sabe por quê? A palavra... Né? Que sente, que vive tudo que todo mundo sente, entendeu? E às vezes ele... E o que eu acho tão importante quando você fala, e é meio que único para todo mundo, é perceber assim, nossa, como é... Jamais eu pensava em ser quem eu me tornei. Isso. Né? E hoje eu participando da Santa Missa pela TV, e se falou um pouco nas leituras sobre Pedro, né? na rede e tal. E o padre, quando iniciou a homilia, ele iniciou justamente cantando a barca, né? A música da barca, né? E assim, eu fui para o trabalho pensando justamente nisso. Pedro só tinha a rede e o trabalho dele. Ele não sabia o que esperava, né? Ele não sabia quem ele ia se tornar. Nossa, Pedro de pescador passou a ser o primeiro papa, né? E assim, isso pode nos motivar e saber aonde a gente pode chegar com Deus na nossa vida. Com Deus, amém. É exatamente isso, meu irmão. E a partir dali, de toda essa experiência que eu fui vivendo com Deus, foi que eu fui aprendendo. Então a gente entende que a gente não é só o dom, a gente não é só o ministério, mas tem muita coisa no nosso coração. Às vezes você chega num patamar alto do seu dom, mas ainda tem muita coisa na sua vida que precisa ser trabalhada. Então, a conversão, o caminhar com Cristo é algo contínuo, nunca acaba, porque a busca por Deus, ela só vai terminar aqui na Terra quando a gente morrer. Então, a gente tem que continuar buscando Ele diariamente. E você falou aí, meu irmão, sobre a leitura de hoje, e por incrível que pareça, o evangelho de hoje, que é Lucas 5, é uma das passagens base para onde eu compus aquela música, né, que faz Eu Dependo Desse Amor. Não sei se você já ouviu essa canção. Pronto. Essa canção que eu compus, ela é baseada nessa leitura. Uma das leituras, né? E a gente tem aquele outro refrão que vai dizer: para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna. Mas, olhando a vida de Pedro, eu sempre me assemelhei muito, sempre gostei de me comparar com ele, porque, como você bem disse, na passagem de Lucas 5, Jesus está pregando naquele determinado lugar, e Pedro tinha passado a noite inteira pescando e não conseguiu pescar nada. Com certeza ele era um homem frustrado naquele momento, porque ele era pescador e não pescou nada. Com certeza tinham pessoas dependendo daquela pesca. E Jesus começou a anunciar a sua palavra e a pregar, e Pedro, acredito que atentamente começou a ouvir aquilo que Jesus pregava, e com certeza ele foi abrasado no seu coração pelas palavras. E aí Jesus subiu na barca e disse assim: Pedro, afasta a tua barca e vai pescar mais uma vez. Aí ele diz assim: Senhor, eu passei a noite inteira pescando, mas nada apanhei. Mas por conta das tuas palavras, eu lançarei mais uma vez as minhas redes ao mar. E a palavra vai dizer que ele pescou tantos peixes, né, que teve que pedir ajuda a outra barca, que quase afundavam. E no final de tudo, quando desceu da barca ali, ele disse: Senhor, eu sou pecador, afasta de mim, eu não sou digno e tudo mais. Mas Jesus olhou para ele naquele momento, não viu o pecado, o pecador. Ele olhou para o Pedro. Ele olhou para aquilo que Pedro iria ser. Porque Jesus ele já sabe quem seremos se confiarmos nele. Mas a gente ainda na nossa humanidade, né, irmão, a gente só olha para o nosso pecado ainda. Mas quando a gente começa a olhar para Cristo, a gente consegue entender que ele vai nos levar muito mais além. E aí a canção ela vai dizer, né? Sou totalmente dependente desse amor que me amou, me resgatou. E mesmo sendo tão pequeno e ingênuo, me chamou, me restaurou. Né? Mesmo sabendo que, mesmo sendo tão pequeno e ingênuo, ele me chamou, me restaurou. E tem uma segunda parte que eu gosto muito, que diz assim: eu não posso mais viver sem ti, eu não posso mais viver sem teu abraço. Irmão, a gente,
Vou cantar, vou cantar. Uma coisa que acontece aqui no Instagram, que às vezes quando tem duas pessoas conectadas, o áudio do violão fica aquele som meio metálico, meio cortado, mas é um bugzinho do Instagram, realmente, ele acontece. Mas eu vou cantar aqui para vocês. Vou cantar essa canção, mas deixa eu só finalizar essa explicação. Quando diz assim, eu não posso mais viver sem ti, eu não posso mais viver sem teu abraço, sem ouvir a tua voz, me dizendo, tenta outra vez. É justamente baseado nas palavras de Jesus. Né? Pedro ele já não conseguia mais viver sem a presença. Né? Quando Jesus pergunta, e vós, para onde irão? Ele diz logo, Pedro é o primeiro a dizer, Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens. Então, Pedro diz, eu não posso mais viver sem ti, eu não posso mais viver sem teu abraço, sem ouvir a tua voz me dizendo, tenta outra vez, foi o que Jesus disse lá atrás, no chamado dele, Pedro, tenta outra vez. Então, o que é que Jesus significa para Cristo? Perdão, o que é que Cristo significa para Pedro? Significa sempre oportunidade de recomeço. Então Pedro olhou ali que mesmo sendo fracassado, em Cristo ele tem a oportunidade de recomeçar e ser vencedor. Tentar de novo e fazer de novo, né? De tentar de novo, e ele sabe que com Cristo ele vai dar certo, ele vai conseguir, ele vai ter êxito. Então, a partir daí, dessa oração, dessa canção, aquela oração que foi fluindo, e Deus deu essa graça dessa canção que eu, irmão, particularmente, a Inabalável, a música Inabalável é hoje uma das músicas que Deus tem abençoado muito, o pessoal tem gostado bastante, mas pela minha experiência de sempre olhar para Pedro e ver aquele homem, né, que a gente vê, aquele momento que Jesus diz para ele, afasta de mim, Satanás, aquela coisa toda, negou Jesus 3 vezes, aquela coisa toda, né, negou Jesus, e aí o que é que acontece? Mesmo ele tendo seus erros, mesmo sendo fraco, mesmo falhando, ele decidiu continuar. Então eu vou cantar essa canção aqui para vocês, é um pedacinho para quem não conhece, ouvir um pouquinho, e a gente possa rezar, né? Para que Deus ele possa cada vez mais falar ao nosso coração. Pode ministrar à vontade. E a canção começa assim. Sou totalmente dependente desse amor que me amou, me resgatou. E mesmo sendo tão pequeno e ingênuo, me chamou, me restaurou. Sou totalmente dependente desse amor que me amou, me resgatou. E mesmo sendo tão pequeno e ingênuo, me chamou, me restaurou. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. E chega naquela parte que eu comentei, que diz assim: eu não posso mais viver sem ti. Eu não posso mais viver sem teu abraço, sem ouvir a tua voz. Eu não posso mais viver sem ti. Eu não posso mais viver sem teu abraço, sem ouvir a tua voz me dizendo tenta outra vez. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor.
desse amor. Eu dependo. E quando Jesus pergunta, e vós também vão? Aí Pedro diz, para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida. Oh, pra onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida. Oh, pra onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida, Jesus. Pra onde eu irei? Se só tens palavras de vida. Amém? Então essa canção, querida, ela fala muito, digamos, fala muito sobre... por isso eu gosto muito dela, porque ela define muito bem essa situação de Pedro, e eu me sinto como Pedro, sabe? Eu me sinto como aquele homem que, mesmo fraquejando, mesmo se reconhecendo um pecador, mesmo que por muitas vezes a gente acaba negando a Jesus, né? Eu declaro, eu confirmo isso para vocês, né? Eu faço essa confissão para vocês. Houve momentos da minha vida que eu já neguei Jesus. No momento que a gente decide caminhar pelo pecado, é uma negação. Quando a gente prefere o pecado do que a Cristo, a gente nega o nome dele. Então houve momentos da minha vida que eu neguei, possa ser que em algum momento ainda eu venha negar, eu espero que o Espírito Santo me conduza para que eu não faça isso. Mas assim como o Pedro, mesmo passando por toda essa situação, eu declaro para Jesus, eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor, amém. Porque mesmo sendo pequeno, mesmo sendo ingênuo, ele me chama, ele me restaura, ele me resgata, ele me faz um novo homem. Então é assim comigo, é assim com você, meu irmão, minha irmã, que participa nesse momento. Deus, ele olha para você e ele não vê apenas a sua limitação, ele não olha para você e vê o seu pecado, porque ele não é um homem natural, ele é um homem espiritual, ele é o próprio Espírito, Deus é o próprio Espírito. Então, quando ele olha para mim e para você, ele consegue ver até onde você pode ir. Ele pode ver até onde ele pode te levar. Talvez eu e você, a gente não consiga enxergar isso com tanta clareza. Mas isso é até bom. Isso é até bom que a gente não consiga ver até onde Deus vai nos levar, porque de cara ia bater logo medo, ia tremer as pernas e você ia desistir já de cara. Mas quando você começa a caminhar e entender o projeto, o propósito, aí sim, meu irmão, Deus vai começando a operar algo novo na minha e na sua vida. Porque ele faz assim, ele faz assim conosco. Então, desde já eu digo para todo mundo, e eu sempre gosto de falar isso em ministrações, pregações, formações. Filho, beleza, eu chego aqui, eu não estou preparado, tá? Eu não cheguei aqui, eu não estou preparado ainda. Mas eu vou vivendo com Cristo um tempo de preparação constante. Então não olhe hoje para a sua limitação, tá? Olhe para Cristo, que Ele vai te preparar para que você seja um homem, uma mulher, instrumento na mão dele. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão, amém. Sempre vai ser motivo de tentar outra vez. É verdade. Meu irmão, vamos tentar nesse 1 minuto que a gente tem. Olha, eu peguei aqui duas cartinhas aí, escolhe uma aí rapidinho, direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. Você se sente amado? Responde aí. Com certeza, irmão. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Amém. Amém, meu irmão. Amém, louvado seja. Amém. Olha, muito obrigado, foi muito bom, foi muito bom. Quem quer escutar as músicas do Jaleckson, gente, no YouTube tem algumas canções dele lá. Vai lá no YouTube, procura lá, Jaleckson Henrique, você vai achar. Tem essa música que ele cantou e tem várias músicas lindas, 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 que você pode aproveitar agora, já procurar, já baixar, se inscrever no canal dele. Meu irmão, Deus abençoe sua família, sua mãe, seu pai, que eu acho que está aqui com a gente, sua esposa, tá bom? Deus abençoe infinitamente você. Valeu, valeu, tamo junto.